comunidade acadêmica da FLT. Olá a você que nos assiste pelo canal do YouTube. Espero que todos vocês estejam bem. Celebramos hoje o 5º domingo após Pentecostes. Neste período, é lembrado do crescimento que Deus produz na Igreja. Assim, saúdo a vocês com o lema da semana, que se inicia no próximo domingo, dia 27 de junho. Passo a fazer a leitura do versículo de Efésios 1:17. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito da sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Quando Cristo se torna homem, Deus o Pai se torna o seu Deus, assim como também é o nosso Deus, o Deus da glória. Só pode ser o nosso Deus por meio de Cristo, Jesus. Assim como o Pai envia o Filho para descer à terra, ensinar e mostrar o caminho, e por fim, morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados, assim também o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para nos dar conhecimento e sabedoria, para corretamente interpretar as Escrituras, para nos reconciliar com Deus, para que possamos realmente viver como cristãos. Sem o agir do Espírito Santo em nossa vida, não seria possível nos determinarmos cristãos. Ora, o Espírito Santo não vem a nós por meio de agir humano, não é por nossos próprios méritos, mas é presente de Deus apenas. Ele pode nos conceder o Espírito Santo. Assim, a Ele, o Pai da Glória, deve ser dado toda a honra e toda a glória. Que bom podemos nos reunir, mesmo de forma online, para ouvir a Palavra de Deus. Celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após ouvir o lema da semana, convido a comunidade para um momento de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos estar aqui reunidos, mesmo de forma online, para ouvir a Tua Palavra. Esteja cuidando de cada um de nós ao longo desta semana e abençoando, ó Deus, este momento em que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Esteja abençoando ao pastor Timóteo, que irá trazer a palavra, e o guiando, ó Deus, que a sua palavra entre os nossos corações e que assim também possamos viver de acordo com ela. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém. Que possamos assim, após este momento de oração, ouvir um hino de louvor, enquanto nos preparamos para a prédica que o pastor Timóteo irá trazer. Vida do Senhor.
Olá, hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês uma palavra bíblica de Marcos 5, versículo 21 até o 43. É um texto muito legal, onde a gente vai ter um encontro de Jesus com algumas pessoas, 3 pessoas em especial. E eu vou ler o texto para a gente poder, a partir dele, colocar algumas questões. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para a grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhe: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que haviam com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer: menina, eu te amo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém contassem, e mandou que dessem de comer à menina. Aqui é o texto, eu li ele de forma integral, porque ele é um texto que é impressionante. Eu me alegrei muito em poder olhar esse texto de perto, poder trabalhar ele um pouco e perceber quão rico é esse texto. Vamos falar um pouco do que acontece antes do nosso texto aqui de Marcos. Jesus ele estava falando em parábola sobre o reino de Deus, ali perto do mar da Galileia. E depois de ter falado sobre o reino de Deus, ele pega o barco, os seus discípulos, e atravessa esse mar, vai para outra margem. E nesse caminho até a outra margem, ele acalma a tempestade. E ali Jesus começa a dar sinais concretos também desse reino que ele fala. E começa a haver questionamentos por parte dos discípulos. Quem é esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedece? E aí ele chega do outro lado da margem e lá ele encontra um endemoniado do povo gesareno. E ele faz essa purificação, essa limpeza, né, essa cura nesse gesareno. E ele volta para o outro lado da margem. E ali então ele é encontrado pela multidão. E aí nós temos esse texto de hoje. Quando chega
de volta a essa margem do Mar da Galileia, no meio de uma multidão, ele tem alguns encontros, em especial com 3 pessoas. Jairo, a mulher que tinha uma hemorragia, fazia 12 anos, e a filha de Jairo. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses 3 encontros, essas 3 pessoas, essas pessoas que estiveram nesses encontros. E a primeira pessoa que eu gostaria de falar um pouco aqui e explanar é a pessoa do Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dirigente da sinagoga, um leigo que administrava a sinagoga para que os rabinos eles pudessem então se dedicar exclusivamente ao ministério pastoral e ensino. Ele realmente era um gerente da sinagoga, ele administrava todo o funcionamento da sinagoga. Geralmente, esse cargo era dado a alguém que era de uma família abastada. E o texto deixa indícios quanto a isso, né? Quando Jesus vai na casa de Jairo, ele tem criados, ele tem um pátio interno na casa, tem sala separada. Isso significa que é alguém que tem posses. Não é alguma pessoa que sofre de falta de dinheiro. Então ele é uma pessoa bem abastada para aquela época. Também é alguém respeitado. A gente percebe isso no texto também, porque quando Jairo chega com a sua comitiva, dá a entender que a multidão abre espaço para que Jairo chegue a Jesus. É perceptível isso quando a gente vê que a mulher que estava com essa hemorragia, ela toca em Jesus por entre a multidão. Ela precisa se esforçar para chegar em Jesus. E Jairo não. Dá para entender que ele chega e parece-me que a população abre, né? O pessoal ali abre espaço porque é alguém respeitado. E é alguém fiel à lei. E esse homem, Jairo, agora se encontra aos pés de Jesus. E Jesus era alguém que não era seguido justamente pelo pessoal da sinagoga. Mas ele, como dirigente, como gerente da sinagoga, agora está ali, aos pés de Jesus. E aí a gente percebe que o desespero ele não tem classe social e nem hierarquia, né? E ali havia um desespero por sua filha, com certeza, mas também perder um filho no pensamento da época significava também tipo um castigo para os pais. E aí, para um gerente de uma sinagoga, isso não trazia muitos seguidores. Mas Jairo era um homem de fé, um homem que temia a Deus e sabia e entendia quem era Jesus. E apesar de não haver consenso ali na sinagoga, Jairo sabia que Jesus podia ajudá-lo. E ele vai a esse Jesus e clama por salvação a esse Jesus. Jairo não hesita em buscar Jesus e se jogar aos pés, clamando por essa ajuda, por essa salvação para a sua filha. Curioso é que esse homem, o Jairo, ele poderia ser alguém que passasse também assim, como a mulher hemorrágica, sem nome, sem ser mencionado. Mas ele é mencionado, o nome dele permanece no texto. Isso provavelmente porque é uma alusão ao que acontecera à família dele, para com a filha dele. Porque o nome Jairo tem um significado que diz assim, ele, Deus, viverá. Então Jairo provavelmente foi mantido nesse texto por causa desse significado, né? Outro encontro maravilhoso que aconteceu nesse texto, nessa história, é a mulher doente, a mulher que tinha uma hemorragia, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue severo. Aqui as mulheres elas podem entender melhor o que significa um fluxo severo e contínuo por 12 anos, o quanto sofrimento isso traz, ainda pensando que na época não havia essa condição de higiene como existe hoje, né? Então, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas acho que é possível perceber o quanto essa mulher sofria há 12 anos por causa dessa hemorragia. Essa mulher provavelmente também era rica por poder ter acesso a médicos. Isso é um indício que ela tinha dinheiro, tinha condições, e a doença a empobreceu. Não só isso, além de ser uma mulher sofrida e agora pobre, era também excluída, porque era considerada imunda, e tudo que tocava era considerado imundo, impuro. Alguém que não deveria estar ali, nesse lugar.
no meio da multidão, porque era sinônimo de impureza e contágio. Ela deveria estar em isolamento, essa mulher. Alguém com esse tipo de mal, como diz o texto, era considerado alguém portador de um castigo divino. E essa mulher, por 12 anos, ela não pode abraçar ninguém, não pôde ser abraçada, não pôde estar com sua família, não pôde ir ao culto. Parece que nós entendemos um pouquinho disso hoje. E essa mulher havia ouvido falar de Jesus. E na fé, espremendo-se no meio da multidão e no meio da aglomeração ali, uma palavra também conhecida nossa, tocou as vestes de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus e se retirou novamente. Ela sabia que ela estava, por dizer assim, fora da lei. Ela poderia ter tornado Jesus impuro. Poderia ser acusada de um crime por conta de ter burlado as leis de segurança, de biossegurança, de saúde, de pureza da época ali, né? E poderia ter, então, contagiado as pessoas que estavam nessa aglomeração. E o que aconteceu foi o contrário. A pureza de Jesus contagia essa mulher. O poder do reino de Deus invade essa mulher, purifica, transforma e salva essa mulher. E ela percebe imediatamente a cura. O corpo dela sente que foi curado. E é evidente, é notável que o quadro mudou. E ela então retorna a Jesus, sendo gente novamente. E se joga aos pés de Jesus. E ela estava trêmula, cheia de temor, porque havia sido curada, sim, mas também porque significar, ela estar ali de volta e falar com Jesus, se prostrar a Jesus, significaria deixar claro que ela tinha transgredido a lei, por causa do seu necessário isolamento. Ela não deveria, em hipótese alguma, estar ali, nessa aglomeração. Mas ela quebra os protocolos de biossegurança da época e se joga aos pés de Jesus e conta toda a verdade. Reconhece que não deveria estar ali, claro, mas ao mesmo tempo, por fé, arriscou e agora está curada. E isso leva ela a essa prostração diante de Jesus. E quem é Jesus? Quem é esse Jesus nesses encontros? É o Deus encarnado, é o reino de Deus presente, é a salvação em carne e osso, é o poder de Deus presente. E esses conceitos nós temos logo na nossa mente quando a gente fala quem é Jesus. Mas eu gostaria de dar uma olhada no texto e ver quem é Jesus nesses encontros. Para a mulher, aquele Jesus, ou esse Jesus, é alguém que a chamou de filha. Não como uma expressão vazia, né? Mas uma expressão de aceitação e uma expressão de adoção. E é uma declaração pública de que aquela mulher agora é parte da família de Deus. Não foi tirada somente da sua insignificância e da marginalidade devido à doença, mas agora é aceita como filha do Deus Altíssimo. E a expectativa dessa mulher era ser curada. Ali no versículo 28 a gente percebe isso. E ao tocar em Jesus, ela foi não só curada, mas salva. Embora a cura fosse importante, e sempre é importante, Jesus a salvou, não só curou. Isso é indicado por uma ação completa que Jesus fez na vida dela. Algo mais que a cura física. Porque cura, outras coisas também trazem, inclusive benzimento e meios ocultos também trazem a cura. Mas a adoção para o reino de Deus somente por meio de Jesus Cristo. E isso é declarado diante a fé que essa mulher tinha. Jesus diz, a tua fé te salvou. E Jesus diz mais a essa mulher, vai em paz e fica livre desse teu mal. É uma palavra de bênção, de despedida, onde ela pode ir tranquila, pode ir renovada e restaurada a viver essa nova vida
que agora é em paz com os homens e com Deus. E Jesus é para essa mulher o Salvador, aquele que a tira das trevas, que a tira da doença, que a tira da marginalidade e traz ela para o reino de Deus. E a traz para a sua família, e a devolve para a sua família e para o convívio na sociedade. E quem foi Jesus para Jairo? Outra pessoa, então, que Jesus encontra. Quem foi Jesus para ele? Jesus é aquele que diz para Jairo, não temas, crê somente. Jesus é o que encoraja Jairo diante da terrível notícia de que não haveria mais nada para fazer. Jesus é o que chega na casa de Jairo e chama todo o rito fúnebre sagrado de alvoroço desnecessário e dissipa da casa o choro de morte. Jesus é aquele que pega Jairo e sua esposa como se fosse pela mão e os leva para ver o poder de Deus diante da morte. E Jesus, para Jairo, é aquele que revela para ele e sua esposa, e claro, para os discípulos que foram juntos ali também, que em Jesus o reino de Deus prevalece até sobre a morte. E quem foi Jesus para essa criança? Para essa criança, Jesus é literalmente aquele que arranca da morte. Para essa criança, Jesus é a única pessoa a quem ela podia ouvir. Para essa criança, Jesus era a única voz a quem ela podia atender. Jesus era a única voz que alcançaria lá onde ela estava, no mundo dos mortos. E lá ela ouviu, menina, eu te mando, eu te ordeno, levanta. Diante disso, entendo que esses encontros de Jesus com essas pessoas, bem como as ações milagrosas e sobrenaturais de Jesus, nos evidencia e nos esclarece o que o lema da semana quer nos apontar. O lema da semana, e dessa semana, está em Efésios 1:17, e lá nós temos assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai que lhes deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo aqui está orando pelos crentes de Éfeso. E Paulo fala que nas conversas que ele tem com Deus, ele pede que os irmãos de Éfeso recebam de Deus a sabedoria e a revelação no pleno conhecimento dele mesmo. Ou seja, logo adiante vai dizer nos versículos 18 de Efésios 1, que os olhos do coração deles sejam iluminados para que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, para que conheçam a riqueza da glória da herança dele nos santos, e que conheçam a incomparável grandeza do seu poder para com os crentes. E a partir do que vemos no texto de Marcos, desses encontros de Jesus com Jairo, com a mulher enferma, com a menina que morreu, creio que podemos entender e compreender um pouco do que Paulo quer dizer nesse texto de Éfeso. Que nós podemos entender que a esperança para a qual Deus nos chamou em Cristo, podemos entender a riqueza da gloriosa esperança e da gloriosa herança que temos em Cristo. E a incomparável grandeza do poder de Cristo para com os seus filhos. Nesse texto de Marcos, isso fica evidente e fica claro. E a gente pode entender isso. E até aqui foi o que eu havia entendido desse texto e dessa escritura. Mas algumas semanas atrás, eu estava inquieto com esse texto. Eu havia lido algumas vezes e eu estava inquieto. Li realmente algumas vezes. E ele sempre dizia a mesma coisa. Eu li o texto e eu via exatamente isso que até agora a gente colocou aqui. Nada de novo vinha, não havia nenhuma descoberta que a gente pudesse dizer, uau, isso aqui é alguma coisa muito legal, uma coisa que realmente é uma descoberta. Não havia. Mas havia uma inquietação no meu coração a respeito desse texto. Parecia que alguma coisa ainda precisaria ser vista. E eu lembro de uma noite, alguns dias atrás, eu fui orar a respeito desse texto.
eu tenho o hábito de orar à noite, e eu fiz a pergunta na minha oração: Deus, o que eu preciso aprender ainda desse texto? O que a partir desse texto eu preciso viver, mudar uma perspectiva? Eu conversei com Deus nessa direção. E fui muito sincero, muito transparente com Deus ali nessa conversa, e me veio um pensamento. Um pensamento como se fosse quase uma voz. Muito interessante. Um pensamento que me trouxe uma paz muito grande. E o pensamento foi esse: Filho, fui eu que estive ali. E aí houve uma sensação muito interessante, uma sensação de proximidade, de conexão, porque o meu Salvador, o meu Pai que eu estava conversando ali, esse entendimento veio de que era o mesmo, que realmente estava lá e que fez essas maravilhas com essas pessoas. Ele estava lá, foi ele que conversou com Jairo, ele que levantou a menina da morte, ele que curou essa mulher, e eu podia naquele momento estar conversando com ele. Na minha oração houve uma sensação de que eu estava concretamente diante do Senhor e do Autor desses milagres. E a gente às vezes perde essa perspectiva na nossa oração, na nossa caminhada. Eu percebi e renovei o entendimento sobre Deus conosco. O Emmanuel, que continua sendo Emmanuel. Eu literalmente abri os olhos da oração, era noite, e as luzes estavam desligadas, então não adiantou muito abrir os olhos, porque não vi nada. Mas ao abrir os olhos, eu consegui me apropriar desse pensamento. E eu fui e escrevi logo isso, porque era uma coisa que foi preciosa naquele momento de oração. Foi algo que surpreendeu, porque me fez olhar o texto de uma forma um pouco diferente. O meu pai, ao quem eu estava conversando ali, realmente fez aquilo. Essas curas, esses encontros, por meio de Jesus. Ele realmente estava lá agindo com poder e glória em favor daquela mulher, em favor de Jairo, em favor da filha de Jairo. O Senhor da glória estava lá. E eu naquele momento de oração pude perceber que esse Senhor, que falou para a mulher, que encorajou Jairo e que ressuscitou essa mulher, estava lá e ele dizia: filho, eu estava lá. Fui eu que fiz. E ficou muito presente essa questão de que quando Jesus chama aquela mulher doente de filha e a coloca para o reino de Deus, a chama para o reino de Deus, é o mesmo Senhor, meu Salvador, que me chama de filho também. Ficou muito presente e concreto a certeza de que um dia o mesmo Jesus que chamou a criança da morte será o mesmo que me chamará do meu túmulo também. Eu vou ouvir a mesma voz que aquela menina ouviu. E eu vou poder ser levantado pela mesma mão que levantou aquela menina. Enfim, esse texto se tornou muito concreto, muito concreto. E eu gostaria de desafiar você a pensar sobre isso, a partir desse texto bíblico, a partir desses encontros. E eu desejo que essa palavra, desse texto, possa fortalecer, avivar a tua fé. E fortalecer e avivar a tua fé no sentido de que lá onde todos os recursos se vão, lá onde todos os esforços não são mais suficientes, e lá onde a esperança já não existe, lá onde o desespero já tomou conta e já há até clamores, às vezes em alta voz, ou seja, não há mais esperança mesmo. E lá onde o medo de repente tomou conta, lá onde a morte bateu, lá, inclusive depois da minha e da tua morte, lá Deus, o nosso Pai, tem a última palavra e continua tendo a última palavra, porque o nosso Pai é o mesmo ontem, nesse texto, hoje, quando a gente fala com Ele em oração, e no dia que a gente não estiver mais aqui. Ele permanece o mesmo. Ele é que fez as maravilhas lá nesse texto, para com essas pessoas, e continua a fazer hoje. E essa palavra me fortaleceu muito nesses últimos dias, porque eu pude olhar
para o poder de Deus, olhar para os sinais do reino, onde Ele é rei, e entender novamente que o meu Pai continua perto. Com o mesmo poder e amor que sempre teve por aqueles que sofrem e que estão em desespero, inclusive você e eu. Que Deus nos conceda a graça de olhar para esse texto e termos nossa fé avivada e renovada, ao saber que o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, agiu poderosamente para com aquela mulher doente, a curando. Possa ser renovada e avivada ao saber que o nosso Pai foi alimento para a fé de Jairo. Por meio de Jesus, Jairo foi encorajado, foi avivado na sua fé. E que esse texto, esse encorajamento feito a Jairo, possa ser o nosso alimento, nosso encorajamento para a nossa vida de fé. E que nós, a partir disso, possamos ser também alimento para aqueles que hoje fraquejam na fé. Que essa palavra possa manter viva a nossa esperança de que um dia podemos também ouvir a mesma voz que aquela criança ouviu, dizendo para mim e para você: vem, vem meu filho. Amém. Que bom que é poder ouvir a palavra de Deus. Que assim possamos meditar nesta palavra e viver também isso que ouvimos. Convido aqueles que podem para a sala do Meet, onde teremos um momento de oração final, além do envio dos estudantes que estão se formando e também dos que vão para o estágio. O link se encontra logo abaixo. Para aqueles que não podem ou assistirão o culto a outro momento, recebam a bênção de Deus. Que o Senhor, o teu Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.